Você já percebeu que um líder sem raiz cai por qualquer vento? Líderes precisam de raízes e raízes que sustentam. Meu nome é Rafael Coelho e este é o quadro A Raiz do Líder. Reflexões, conteúdos, vídeos que toda semana te trazem mensagens para você refletir, aprender e nutrir raízes para a liderança da sua vida. Antes de começarmos com esse conteúdo, aproveita e se inscreve nesse canal, deixe o seu curtir e compartilhe essa mensagem com alguém. E o tema de hoje que eu quero compartilhar com você é a trivialidade da excelência. Esse termo eu ouvi pela primeira vez quando eu fiz um curso do Eslen Delanogari chamado Reservatório de Dopamina, e essa é uma das aulas que você encontra nesse curso. Mas o que é a trivialidade da excelência? Esse é um estudo de um autor chamado Daniel Chambliss, no qual ele começou a perceber o que tinha em comum em atletas de alta performance. O que fazia com que essas pessoas realmente chegassem aonde outros não chegam e fossem acima da média. E a conclusão que ele teve é que essas pessoas, eles tinham a trivialidade da excelência como algo presente na sua vida. E ele define assim: a excelência não é algo extraordinário, mas é a execução consistente daquilo que é básico, feito corretamente por muito tempo. É fazer coisas comuns extraordinariamente bem. Ou seja, ele descobriu que uma característica comum de pessoas que alcançaram o mais alto nível de excelência é que eram pessoas constantes, disciplinadas, que não tinham um dom especial em algo extraordinário, mas que tinham um dom de fazer muito bem diversas coisas básicas e ordinárias. Eu compartilho com você alguns exemplos desses atletas de alta performance e veja o que eles falam sobre como na vida deles a constância, aquilo que se torna uma disciplina e que eles repetem, se tornam essa trivialidade da excelência. Essas coisas básicas que tornam o ordinário em um extraordinário, os tornando vencedores nesse jogo da vida. E o primeiro que eu compartilho é o Eliud Kipchoge, este homem que se tornou o primeiro homem na humanidade e o único a completar uma maratona de 42 quilômetros em menos de 2 horas. Ele fez um feito que se acreditava que levariam ainda uns 50 anos para ser alcançados. E quando ele vai falar sobre o seu êxito, sobre a sua vitória, sobre a principal característica da sua vida, ele diz a seguinte frase: apenas os disciplinados são livres na vida. Se você não tem disciplina, você é escravo das suas vontades e paixões. Ou seja, o segredo está na disciplina. Quem não é disciplinado não é livre, pois disciplina é liberdade. Aquele que faz o que quer, na hora que quer e como quer, pensa ser livre, mas é um escravo das suas paixões e dos seus desejos. Então, a importância de fazer o básico, de ser consistente, uma verdadeira liberdade que forma campeões. Uma outra personalidade que eu quero compartilhar com você, que nos ensina sobre este básico, a trivialidade da excelência, é o vencedor Usain Bolt, multicampeão, um homem mais veloz do mundo em provas curtas. E ao vencer a Olimpíada, bater o recorde mundial, quando entrevistado sobre o seu grande mérito, ele diz o seguinte: eu treinei por 4 anos para correr por 10 segundos. Pessoas não veem resultados em 2 meses e desistem. E o Usain Bolt nos ensina uma verdade. Ele diz: muitas pessoas não veem o resultado amanhã, não veem resultado em 2 meses e já desistem. Para correr em 10 segundos, exigiu de mim um treinamento de 4 anos. Líderes que formam raízes, eles sabem a importância da repetição, de fazer aquilo muitas vezes até se tornar bom. Você que tem refletido sobre essa mentalidade, a grande pergunta não é o que te empolga hoje, mas é aquilo que você faz por muito tempo
que se torna uma constância na sua vida, que se torna uma disciplina na tua vida, que é um bastidor que você semeia sempre, sabendo que lá na frente vai colher o fruto, por poder fazer bem e fazer o básico. Outra personalidade para nossa reflexão, o multicampeão, o maior campeão da história das Olimpíadas, Michael Phelps. Michael Phelps, em uma das suas entrevistas, falando sobre a sua alta performance, sobre a sua vida como multicampeão e vitorioso, ele diz o seguinte: treinei 365 dias por ano para a Olimpíada. A maioria das pessoas não faz isso. É o que você faz no escuro que te coloca na luz. Olha que resposta sensacional para nos falar sobre o segredo da vitória. Ele treinava todos os dias, quando tinha vontade e quando não tinha vontade, quando era feriado e quando não era feriado. Enquanto ele ia fazendo isso, ele fala uma grande verdade. Aquilo que você faz no escuro é que te coloca na luz. Então, um líder que forma raízes é um líder que aprende a trivialidade da excelência. E um último exemplo, considerado por muitos o maior jogador da história da NBA, Michael Jordan, 6 vezes campeão. Ele diz o seguinte sobre o seu êxito e as suas vitórias: passo a passo, não consigo pensar em nenhuma outra maneira de realizar algo. Essa é a verdade. É mais uma pessoa que mostra que a trivialidade da excelência é essa construção passo a passo. O que é o diferencial que une todos esses homens, esses personagens, e que vai fazer a diferença na minha e na sua vida para sermos líderes que chegam à excelência? É cuidar daquilo que é trivial. O diferencial é a ausência da negligência nas pequenas coisas. E a maioria das pessoas tem uma grande falha, não por incapacidade, mas por ser consistentes no trivial. Anote, preste atenção. O que significa isso na prática, na vida de alguns campeões? Olha quantas coisas básicas e triviais que são um conjunto que diariamente aparecem na vida deles para tornar eles um campeão. Primeira característica: eles dormem bem regularmente. Eles cuidam do seu sono. E todo grande atleta, todo vitorioso, todo homem e mulher de alta performance é um líder que cuida bem do seu sono e que é regular com ele, que cuida e disciplina essa necessidade básica da sua vida, que é dormir bem. Uma outra coisa que a gente aprende com eles: eles treinam técnica básica repetidamente, ou seja, Michael Jordan erra muitas cestas. Ele acerta muitas cestas, já venceu jogos decisivos. Mas sabe o que ele vai fazer amanhã, depois de um título? Continuar arremessando. Em longas distâncias, em curtas distâncias, fazendo aquilo que ele já faz muito bem, mas continua repetindo para cada vez ser melhor. Michael Phelps treina braçadas, treina respiração, ele vai treinando passos básicos que, na verdade, essa trivialidade sendo repetida o torna excelente. Atletas na prática, os campeões, o que mais eles fazem? Eles cuidam da alimentação. Eles sabem da importância de uma alimentação e cuidam disso, cuidam das coisas que eles comem, cuidam dos seus impulsos, têm disciplina, têm planejamento também de cuidar da sua saúde. O que mais que eles fazem? Todos eles têm em comum que eles fazem recuperação. Grandes atletas de alta performance têm essa marca que eles respeitam o tempo de descanso. Eles sabem parar, eles têm o tempo de recarregar as energias. E todo líder precisa ser alguém que também tem esses momentos na sua vida. O que mais? Outra prática simples, trivial, mas que gera excelência e que nos leva mais longe. Todos eles mantêm disciplina emocional, ou seja, eles são testados no limite das suas emoções, no limite do seu físico, no limite da pressão, no limite das críticas. É nessa hora que aparecem os grandes líderes. É nessa hora que a excelência se torna realidade, quando você aprende a lidar com adversidades, com limites, com tudo aquilo que a vida apresenta. Se você quer desenvolver na vida, você precisa, com urgência, ser alguém que domina as suas emoções. E um último conselho: o que é uma característica na vida desses homens? Eles repetem isso
centenas de vezes. Eu costumo brincar com pessoas que são líderes, que quando elas fazem algo, eu digo para elas: muito bem, agora repita 100 vezes. Você está feliz com os resultados que você tem? Você está feliz de conseguir cuidar da sua saúde, de ter tempo de descanso, de dominar as suas emoções, de buscar um cuidado com seu sono e fazer todas essas atividades triviais? Muito bem, agora faça isso 100 vezes. Então, finalizo também falando sobre o básico, que vai além das disciplinas práticas, mas o básico que forma um líder que sustenta nos seus cuidados pessoais, naquilo que também é da sua formação de caráter, de personalidade, não somente com atividades, com coisas práticas como eu apresentei, mas coisas que ele precisa repetir. Marcas de um líder que sustenta, de um líder que busca a trivialidade da excelência e cultiva essa raiz na sua vida. Ler e estudar continuamente. Todo líder precisa estar sempre aprendendo. E se você é alguém que não senta para aprender, você não deveria se levantar para ensinar. Todo líder é alguém que ele aprende, que ele está sempre aprendendo, que ele precisa ter como costume e cultura ser uma pessoa que lê bastante, que estuda bastante, que está sempre aprendendo. O que mais marca o básico de um líder que cultiva a raiz da excelência? Ele tem conversas difíceis no tempo certo, ou seja, ele tem conversas difíceis, mas ele não sai reativo e nem foge dessas conversas. Ele busca a hora certa, o momento certo de conversar sobre coisas da qual ele assume responsabilidade. Um líder que busca excelência, ele busca o básico de prestar contas. Ele não anda sozinho, ele escuta pessoas, ele fala do que ele faz para outras pessoas. Ele não é um líder solitário. Ele revisa processos, volta e meia ele pensa: continua assim? O que eu preciso melhorar? O que nesse básico, nesse trivial eu estou repetindo? Estou perdendo a qualidade, estou perdendo a capacidade, preciso aqui de novo desenvolver a trivialidade da excelência. Ele cuida dos seus relacionamentos, o básico da vida. Como já ouvimos em outro vídeo, viver bem é conviver bem. Faça esse básico todos os dias. E lembre-se que o extraordinário é o acúmulo do ordinário bem executado. E por isso, finalizo com uma frase de Daniel Chambliss, criador desse conceito, a trivialidade da excelência. Ele diz o seguinte: a excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário. Exatamente isso. O extraordinário não é extraordinário. Ele é formado pela disciplina e pela constância no ordinário. Reflita sobre essa mensagem e busque na sua vida fazer o básico que é no trivial e que vai trazer a excelência como um prêmio para a sua vida. Esse foi mais um encontro nosso, mais um vídeo, mais um conteúdo da Raiz do Líder. E você que é líder, compartilhe essa mensagem, se inscreva, acompanhe todo o conteúdo que aqui é gerado para a sua formação. E não se esqueça, além disso, siga também no Instagram rafael.jcoelho. A gente se encontra por aqui no próximo vídeo.